Olá, tudo bem? Na nossa última conversa, enfatizei que o surgimento dos fundos imobiliários negociados em bolsa permitiu o acesso do setor imobiliário ao grande público, mesmo investidor que não dispõe de uma carteira de investimentos com valor elevado. E o grande diferencial: você terá acesso aos melhores imóveis do Brasil, localizados em endereços centrais nas principais cidades do país. Agora vou falar sobre 3 fatores importantes que você deve sempre levar em consideração ao investir o seu dinheiro. Existe um tripé formado por rentabilidade esperada, risco e liquidez. Também existe uma relação direta entre a rentabilidade esperada de um ativo e seu nível de risco e sua liquidez. Se em algum momento alguém te oferecer uma oportunidade de investimento que tenha rentabilidade alta, risco baixo e uma liquidez elevada, desconfie. Por isso é algo que é muito difícil de existir. Alguma dessas pernas do tripé normalmente é desfavorável. E os fundos imobiliários? Como fica nesse tripé financeiro? Nesse caso, podemos fazer 2 comparações. Uma é comparar o fundo imobiliário com o investimento em imóveis físicos, ou seja, na compra direta de um imóvel. E a outra é comparar os fundos imobiliários com demais categorias de investimentos. Um fundo imobiliário é um investimento seguro, pois tem um ou mais imóveis como lastro. É um imóvel e um ativo físico com forte capacidade de geração de renda e, no longo prazo, tende a proteger o investidor contra a inflação. Apesar de apresentar um fluxo regular de renda, não pode ser considerado um investimento de renda fixa, como a caderneta de poupança ou um título público. Um fundo imobiliário é classificado como renda variável, pois existe a possibilidade de variações nesse fluxo de dividendos mensais pago ao investidor, e o valor das cotas negociadas em bolsa também sofre variações. Claro que as variações de preços e dividendos é muito menor do que o mercado de ações. Fiz um cálculo do risco com base nos preços dos últimos 2 anos. Uma forma simples de realizar isso é pelo cálculo estatístico denominado desvio padrão. Veja que a volatilidade, ou seja, a oscilação dos preços dos fundos imobiliários, é bem inferior ao mercado de ações. Em relação à liquidez, é um aspecto positivo, pois o investidor tem a possibilidade de vender seu fundo imobiliário em um único dia e resgatar os recursos em apenas 3 dias. Bom, em relação ao retorno, já podemos ter uma boa ideia do forte potencial quando eu mostrei para você a rentabilidade do fundo Pátio Higienópolis no vídeo anterior. Um fundo imobiliário pode render muitas vezes mais do que um investimento tradicional vendido pelas instituições financeiras. Mas o que gostaria de ressaltar é a comparação do tripé rentabilidade, risco e liquidez entre investimento em um imóvel físico, ou seja, na compra direta de um imóvel, e compra via fundos imobiliários. Vamos lá! Consegui obter dados interessantes que refletem bem os preços e valores de aluguel nas principais capitais do Brasil. O índice FIPE-ZAP comercial, desenvolvido em conjunto pela FIPE e pelo portal Zap Móveis, é calculado pela FIPE e acompanha o preço médio do conjunto de salas comerciais de até 200 metros quadrados em 4 municípios brasileiros, com base em anúncios da internet. Esse índice já virou uma referência no mercado imobiliário e tem a credibilidade de ser calculado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, uma instituição vinculada à FEA-USP. Os relatórios mensais da FIPE-ZAP mostram o valor atual e a evolução dos valores dos imóveis de aluguéis por metro quadrado. Veja os valores do metro quadrado das salas comerciais em fevereiro de 2017. Como havia comentado no vídeo anterior, o investimento em imóveis é acessível para poucos investidores. A média das maiores capitais do país indica que uma sala padrão entre 45 e 50 metros quadrados tem um valor atual entre 450 e 500 mil reais. O preço médio do metro quadrado é pouco acima de 10 mil reais. Agora vamos olhar o preço do aluguel por metro quadrado. O valor médio é de R$ 42,42. Podemos concluir que ao comprar uma sala comercial hoje, você terá uma rentabilidade esperada líquida de imposto de renda de 0,35%. No mesmo relatório,
indica que nos últimos 12 meses o preço do metro quadrado teve uma queda de 2,95% e o valor dos aluguéis de 7,55% de queda. Mas eu invisto e quero investir em imóveis residenciais. Pois é, a rentabilidade média no Brasil obtida pelos investidores está em queda livre nos últimos anos. No último relatório índice FIPE/ZAP de locação residencial, a rentabilidade esperada é de apenas 4,3%, o que dá uma rentabilidade líquida anual de 3,65%. O índice representa uma média de 15 cidades brasileiras. Em resumo, o investimento em imóveis tanto comerciais e principalmente residenciais na forma tradicional, ou seja, a compra de um imóvel para posterior locação, é baixa e fica atrás de investimentos com menor nível de risco e maior liquidez como a caderneta de poupança. A taxa anual de rendimento atual investindo em imóveis comerciais padrões, como as salas comerciais, é de apenas 5,3% bruto ao ano. Isso, em termos líquidos, nos leva a uma taxa de apenas 4,5% ao ano. Veja no gráfico a tendência de queda da rentabilidade anual no mercado de locação de imóveis residenciais e comerciais. Agora vou mostrar para você por que investir em imóveis através de fundos imobiliários permitirá o acesso para qualquer investidor, pois você não precisa ter R$450 mil para comprar uma sala comercial ou um apartamento residencial. Mas voltando para o nosso tão importante tripé, risco, liquidez e rentabilidade esperada, que todos os investidores devem levar em consideração no momento de investir os seus recursos. A liquidez é o primeiro ponto que vou comparar. Um imóvel pode demorar meses para ser vendido. Eu li alguns anos atrás uma pesquisa de uma associação que indicou um tempo médio de 6 a 8 meses para concretizar uma venda. No caso dos fundos imobiliários, é possível realizar a venda a preço de mercado em um único dia e resgatar os seus recursos em apenas 3 dias úteis. Além disto, você tem a opção de fracionar a sua venda, ou seja, você pode vender, por exemplo, somente 25% das suas cotas, algo que é impossível em imóvel, pois você só tem a possibilidade de vender 100% da sua sala. E o risco? Na compra de um imóvel, você tem um risco que chamamos de binário. Não existe uma situação intermediária. Nesse caso, ou você está com seu imóvel alugado, ou o locatário rescinde o contrato e seu imóvel fica vazio. O seu risco de vacância é elevado, pois pode chegar a 100%, onde não receberá nenhum rendimento e terá que arcar com custos de IPTU e condomínio. Já nos fundos imobiliários, o investidor pode compor sua carteira com cotas de vários fundos, atuando em segmentos diversos, como shoppings, indústria, logística, hotéis e lajes comerciais. O risco de inadimplência ou vacância também fica pulverizado entre diferentes locatários, ou seja, você continua com o risco de vacância, mas com um nível controlado e dificilmente chegará a uma vacância de 100%. Bom, agora vamos falar do principal, a rentabilidade. Já comentei que na compra de um imóvel comercial você obterá uma rentabilidade líquida mensal de 0,35%, o que representa um retorno anual de 4,5%. No caso do investimento em um imóvel residencial, o retorno líquido é ainda menor, cerca de 3,6% ao ano. Fiz uma pesquisa com os 41 fundos imobiliários do segmento de lajes comerciais listados na Bovespa e calculei a rentabilidade esperada anual. O primeiro aspecto que chama a atenção é que houve um aumento de 15% nos preços dos fundos dessa categoria nos últimos 12 meses. Hoje temos disponível no mercado fundos imobiliários nos preços atuais, rentabilizam o investidor a uma taxa anual líquida de 9 a 10%, ou seja, o dobro que conseguiria investindo na compra de uma sala comercial. Com rentabilidade semelhante, podemos encontrar fundos de setores diferentes, como agências bancárias, logístico, shopping center e educacional. Você pode perceber que nos preços atuais dos fundos imobiliários e nos dividendos recebidos nos últimos 12 meses, a rentabilidade líquida é muito superior aos imóveis comerciais e é mais do que o dobro da rentabilidade de um imóvel residencial.
Bom, posso finalizar afirmando que o investimento em fundos imobiliários ganha de 3-0 do investimento direto em imóveis comerciais e residenciais. Os fundos imobiliários são mais rentáveis, com maior liquidez e menor risco. No próximo vídeo, vou apresentar nosso projeto educacional em detalhes, com todas as informações e conteúdo que elaboramos com a mais moderna técnica de ensino à distância. Aguardo você lá. Muito obrigado!